Sou o errado por me recusar a remover uma tatuagem relacionada à minha ex, mesmo a pedido da minha atual namorada? Eu, 24M, e minha namorada, 29F, estamos juntos há 2 anos. Eu tenho apenas uma tatuagem. Fiz ela quando tinha 19 anos, e quem fez foi minha ex-namorada. A tatuagem, embora não seja diretamente sobre ou para minha ex, foi ela quem a fez em mim. É uma tatuagem pequena e minimalista. Minha ex e eu nunca terminamos, ela faleceu inesperadamente em um acidente quando eu tinha 21 anos. Não entrei em um relacionamento sério até agora, porque precisei de tempo para superar a perda e todo o trauma associado. Para mim, a tatuagem tem muito significado, vai além do relacionamento que eu tive com minha ex. Eu tentei explicar isso para minha namorada, mas a forma dela pensar é muito simplista. Se você superou ela, por que não a remove? Você não pode fazer isso por mim? Você não quer seguir em frente? Isso significa que você está preso ao passado. Esses são alguns dos argumentos dela. Sou o errado por querer manter minha tatuagem? Edit. Exatamente o que eu disse. Não tem nada diretamente a ver com ela, é só o fato de que ela foi quem fez em mim. Mesmo quando eu fiz a tatuagem com ela, era uma tatuagem que eu estava fazendo para mim mesmo. E embora tenha adquirido o significado adicional de ser algo que existe em um mundo onde ela não está mais, e que sempre estaremos conectados dessa forma, não é algo para ser competido. Eu gostaria de ter compartilhado a história mais profunda sobre minha tatuagem com minha atual namorada antes. Acho que demorei muito para estabelecer esse lado do meu relacionamento com ela, fazendo ela conquistar minha confiança antes de me tornar vulnerável a ponto de compartilhar memórias traumáticas com ela. Tudo isso para ela dizer remova sua tatuagem. Fazer o quê? Talvez eu seja um idiota e não saiba identificar os sinais, mas eu sinceramente não vi nenhum sinal de alerta. Este é o nosso único verdadeiro problema no relacionamento, mas infelizmente é um grande problema. Edit 2. Então, vocês estão certo. Ela já tinha algumas preocupações antes de eu contar minha história. Ela estava preocupada com como minha tatuagem seria percebida, especificamente pelos pais dela, porque tatuagens historicamente têm uma associação negativa na minha cultura. Mas não é uma tatuagem grande, é muito limpa e não visível quando uso a maioria das roupas. Ela sabia sobre mim e meu passado, ela sabia de tudo. Essa tatuagem é a coisa menos ruim sobre mim, mas para ela é a mais intolerável. Edit 3. Sobre como o assunto veio à tona, eu não falei sobre minha ex de jeito nenhum até recentemente, quando decidi me abrir e compartilhar a história sobre minha tatuagem, e foi aí que surgiram as coisas de remova sua tatuagem. Não é uma parte do meu passado que trago à tona facilmente ou quero revisitar. Ou conversar com as pessoas sobre além do necessário, e às vezes eu me pergunto se deveria simplesmente guardar para mim e não contar para ninguém. Eu pensei que minha namorada atual fosse alguém em quem eu pudesse confiar, então escolhi ser vulnerável. Talvez eu deveria ter deixado isso claro antes e dado a ela a oportunidade de ir embora. Sim. Eu acho que é um pouco culpa minha por ter demorado tanto para me abrir, mas estou trabalhando nisso. É um defeito de personalidade que sempre tive, mesmo antes do que aconteceu com minha ex-namorada falecida, e a morte dela me deixou ainda mais resguardado. O que eu acho injusto é que as pessoas mantêm sentimentos não resolvidos por ex-parceiros o tempo todo, com ou sem tatuagem. Mas a presença da minha tatuagem, mesmo que eu tenha feito todo o esforço e superado meus sentimentos, faz com que minha namorada me julgue de forma injusta, porque ela está lá, ela acha que significa que estou preso ao passado. Mas isso não é verdade. Dói, porque compartilhar tudo isso com minha namorada atual, foi a minha forma de lhe dar tudo de mim. Atualização, 5 de fevereiro de 2025, 2 semanas depois. Obrigado a todos por responderem a minha pergunta. Conversei com minha namorada, e embora eu já tenha explicado no passado, tentei explicar novamente pela última vez, achando que talvez, se pudéssemos comunicar nossos sentimentos mais claramente, superaríamos esse mal-entendido. Expliquei que minha tatuagem tem um significado pessoal para mim de uma forma que não tem nada a ver com minha ex, não significa que eu não tenha superado ou que eu esteja preso ao passado. Conversamos por muito tempo e eu não terminei com ela por causa do rumo dessa conversa. Eu realmente acreditava que havíamos superado isso. Passaram-se alguns dias, ela bebeu demais enquanto comemorava uma conquista no trabalho com seus colegas. Ela me ligou naquela noite para eu ir até a casa dela. Ela estava bem-humorada naquela noite, eu adormeci primeiro. Enquanto eu estava dormindo, ela apagou um cigarro na minha tatuagem. Terminei com ela porque não aguento mais, a obsessão dela pela minha tatuagem.